Oi, galerinha, tô de volta. Nosso segundo e último bloco, tá? Agora a gente vai trabalhar as espécies de liquidação e algumas observações legais, tá? Então vem comigo, me acompanha aqui no raciocínio. Olha só, deixa eu só diminuir aqui o meu tamanho, né? Pronto. Olha só, galera. Espécies. Existem, né, como eu vinha dizendo no finalzinho do bloco passado, 3 espécies de liquidação de sentença, tá? A gente tem a liquidação por arbitramento, a liquidação por procedimento comum e a liquidação da pretensão individual, tá? Professora, o que é que define, né, cada uma dessas espécies? Na verdade, o que define cada uma dessas espécies e a qualificação delas é o grau de indeterminação, tá? Então, a medição, a mensuração. Gente, se vocês estiverem escutando uma zoada aí, é o carro de som que tá passando por aqui, viu? Então, olha só, é a mensuração aí do valor, né? Que é feito na obrigação, da quantidade ou do grau de indeterminação propriamente dito, né? Em relação aí à iliquidez que se encontra dentro do título executivo. Beleza? E aí, considerando, né, o procedimento aí da espécie por arbitramento, a gente tem aí que o grau de indeterminação, quando a liquidação é por arbitramento, ele é o mínimo possível. Como assim, professora? É utilizada, né, essa liquidação por arbitramento toda vez que for necessário para se apurar um valor devido, a realização de uma perícia em elementos que já constam no processo, tá? Então, já consta no processo a auditoria de um banco, tá? Imagina que é uma ação aí de improbidade administrativa, se quer, através dessa ação de improbidade administrativa, a reparação, né, a devolução aos cofres públicos, a reparação do erário. E aí, nessa situação, você imagina que existe toda a auditoria de todos os valores que porventura foram desviados pelo agente público e tal. E aí, todos esses valores, eles estão lá postos, mas o juiz, ao final, ele só disse que tinha que ser reparado o valor, porque ele não teve condições de fazer a apuração dentro do processo desse valor. Então, ele deu uma sentença ilíquida. No momento da liquidez de sentença, é preciso realizar uma perícia nesses valores para contabilizar o quanto debeatur, né, a quantia correta aí para se fazer, né, a liquidação e o respectivo cumprimento de sentença. Beleza? Tranquilo? Professora, se eu tiver um procedimento comum, né, a espécie de liquidação por procedimento comum, a gente já tem um grau de indeterminação intermediário. Como assim, professora? Olha, é utilizada esse tipo de liquidação sempre que para se apurar o valor devido, sempre que for necessário aí fazer prova de fatos novos. Nos casos que a gente tem a sentença arbitral, a sentença estrangeira, que é homologada pelo STJ, a própria sentença penal condenatória, certo? Então, são os casos aí de se fazer pelo procedimento comum. Inclusive, é típico a liquidação de sentença quando a gente tem sentença penal condenatória, beleza? Que é aquela famosa reparação mínima da vítima que é estabelecida nessa sentença penal. Beleza? Tranquilo? E o grau máximo de indeterminação, né, é quando a gente tem aí um procedimento a ser realizado de liquidação da pretensão individual. A gente puxa aí o artigo 103, né, do Código de Defesa do Consumidor, tá? Trazendo essa questão. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, né, na verdade, o direito do consumidor, ele possui a natureza difusa também, e aí é possível, né, fazer a defesa do consumidor através de ações coletivas. E aí imagina que foi feita uma ação coletiva, só que no momento da execução, né, pretendeu-se fazer a execução de forma individual. Então, o grau máximo aí de indeterminação, por quê? Porque eu fiz todo um arbitramento de processo, uma determinação da obrigação de pagar quantia de forma coletiva, e aí no final eu vou querer quebrar esse segmento coletivo para fazer um
cumprimento individual. Então, eu tenho que fazer uma liquidação para descobrir a liquidez do valor individual. Beleza? Então, sempre é utilizado esse tipo de liquidação aí quando for necessário fazer prova do nexo de causalidade entre aquele sujeito e o quantum devido, né? E o valor que é devido. Beleza? Considerando isso, olha só o que diz pra gente o artigo 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Ah, professor, o devedor também pode pedir a liquidação de sentença, mas isso não é bom para ele. Depende, se o devedor quer pagar a dívida dele, quer cumprir a obrigação, certo? E ele não sabe quanto é a obrigação, porque a obrigação posta no título é ilíquida, ele tem todo interesse aí em promover a liquidação de sentença para saber qual é o valor devido e poder cumpri-lo, certo? Então, há requerimento do credor ou do devedor por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Veja, grau, né, de indeterminação aí do valor, beleza? Professora, além disso, nós temos algumas observações que são trazidas pelo próprio artigo 509, tá? Olha só, quando na sentença houver uma parte ilíquida e uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e em autos apartados a liquidação desta. Ora, o credor, para não perder tempo, ele diz, espera ainda, nessa sentença aqui eu já tenho uma parte que eu sei qual é o valor, tá líquido, já vou fazer o cumprimento. A outra parte eu ainda não sei, ele está ilíquido. Se eu não sei a outra parte, eu, ao mesmo tempo, de forma simultânea, promovo em autos separados a liquidação da parte da sentença que é ilíquida, tá? Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, que a gente conversou lá no bloco anterior, certo? O credor deverá promover desde logo o cumprimento de sentença. Cálculo aritmético ou dependência de cálculo aritmético não indica iliquidez de valor, certo, gente? O CNJ desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira, certo? Para fazer esses cálculos com aplicação de correção monetária, com aplicação de juros, com aplicação de multa, com aplicação de honorários de sucumbência, certo? E, por fim, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Cuidado! Lá na liquidação por procedimento comum, o fato do juiz analisar um fato novo não vai fazer com que ele mude a natureza da decisão, tá? Ou o tipo de obrigação que foi dado. Ele não pode fazer essa modificação, até porque, se a gente está trabalhando com liquidez de sentença, significa dizer que houve trânsito em julgado, houve formação de coisa julgada, tá? Então, é preciso vocês saberem que dentro da liquidação de sentença existem alguns, limites a serem observados, tá? E, além disso, é preciso a gente destacar também que algumas sentenças, que são essas que dependem só de mero cálculo aritmético, elas não são sentenças indeterminadas, portanto, não são sentenças ilíquidas. Elas são meras sentenças determináveis ou quantificáveis, que dependem apenas da realização de um simples cálculo, cujos parâmetros já constam no próprio título para serem realizados. Constam no próprio título para que a gente possa realizar. Beleza? Então, galera, era isso. Me despeço nesse momento de vocês, tá? E aí, próxima semana a gente faz nossa última atividadezinha do semestre. E aí a gente encerra 2020.2. Qualquer dúvida, fala comigo no Slack. Forte abraço. Um bom aí, de meio para o fim da semana, tá bom? Tchau, tchau!